porque hoje a gente ia fazer uma aula que eu ia convidar uma pessoa, né, para poder falar um pouco sobre. A gente está conversando sobre identidades, e aí eu queria que uma pessoa indígena viesse falar para a gente um pouco sobre os povos indígenas, ou se a gente tivesse alguma outra identidade, né? Eu estou pensando também da gente fazer uma roda de conversa sobre masculinidades. E aí eu vou chamar uma amiga minha para poder vir conversar com a gente. Só que eu estou tendo dificuldade, porque o pessoal está com a agenda muito cheia, né? Assim, o pessoal está muito atarefado. Então, o que eu vou fazer? A ideia hoje é que a gente faça exercício. Nós vamos ter né, fazer alguns exercícios sobre identidade. Não vai ser uma aula muito longa. E aí eu vou conversar mais um pouco sobre identidade com vocês, que eu acho até massa, legal a gente se preparar também, né, para a gente poder fazer essas rodas de conversa. E aí eu vou tentar fazer, né, esse convite de novo para a gente ter, na segunda-feira que vem, a gente mais uma tentativa, tá? Sobre essa roda de conversa. Mas a proposta é que a gente converse sobre povos indígenas e que a gente converse sobre masculinidades. Se eu não conseguir ninguém, aí eu vou tentar preparar uma aula para vocês, porque, né, assim, a gente não pode demorar muito também, porque a gente tem um cronograma aí, né? Inclusive, eu queria depois mostrar para vocês esse cronograma, até para vocês poderem sugerir alguma coisa, para ver o que vocês estão achando, né, do planejamento das aulas. Se vocês estão achando que está muito rápido, se vocês acham que seria melhor a gente ter aulas, né, mais aulas sobre determinado tema, mas isso aí a gente, né, eu mando para vocês o planejamento e a gente conversa. Eu queria perguntar para vocês como é que estão as aulas, assim, vocês estão tendo, a gente está com 9 pessoas aqui na sala agora, vocês que estão frequentando todas as outras aulas, como é que estão? A gente está com essa média de 9 pessoas, mais, menos, como é que tem sido? Olha, Thales, eu não posso falar porque eu não estou chegando sempre para o primeiro horário, eu estou chegando 7h40 ou 8 horas por conta do trânsito, que o movimento está voltando, né? Infelizmente tá. Mas pelas aulas que você tem participado, Carol, como é que tá? O pessoal tá participando? Tá. Eu acho que tá, todo mundo está participando. Tem dia que tem mais gente, mas sempre são essas pessoas mesmo. Boa. Quem poderia comentar alguma coisa sobre as aulas do primeiro horário? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Como é que tem sido a frequência? Sim, eu também concordo com a Carol. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, mas no geral tá tranquilo. E, Mari, o que você tem achado das aulas até agora? Como é que tem sido para você? Tem umas matérias ainda que tá assim bem pesadas, sabe? Tipo hoje, assim, tipo química, para mim ainda tá meio difícil. Matemática até consegui. Na aula da semana passada, eu consegui até acompanhar assim melhor, sabe? Sei, boa. Mas eu tô levando, assim, depois que eu termino as aulas, Boa procuro noite, gente. pesquisar, né? E tô indo Boa. devagar. Obrigada. Então, o que eu acho que talvez pode te ajudar, Mari, é você depois conversar com a professora, no particular dela, e falar com ela. Falar, professora, eu estou tendo muita dificuldade, porque olha só, o que eu acho que vocês precisam aproveitar muito, esse início agora, ele é muito importante exatamente para vocês conseguirem ter ânimo, né? Construir um ânimo, construir esse projeto aí para vocês durante o ano. Porque a gente está só começando, né? Assim, a gente está só começando, mas assim, o Enem também já tem uma previsão para ir acontecer ali para o meio de novembro, dezembro, né? A gente não sabe se eles vão respeitar esse prazo, porque vocês estão acompanhando, né? Está tendo vários problemas do governo. A tentativa é forte para a gente conseguir para acabar com o Enem, mas acho que praticamente impossível acabar com o Enem, né? Porque existe um movimento muito forte dos movimentos sociais, nossos, né? Dos cursinhos populares, das universidades, inclusive, da garantia do Enem. Mas é isso, assim, a gente vai ter o Enem, mas a gente ainda não sabe ao certo, né? Abriram as inscrições agora para poder pedir a isenção. Não sei se vocês chegaram a ver lá no grupo do WhatsApp, não deixa de pedir a isenção, tá? Todo mundo pede isenção. Mesmo que você ache assim, não, professor, eu não sei se eu vou fazer ainda, não sei como é que tá, pede a isenção.
Por quê? Se você se arrepender, se você não conseguir fazer a isenção depois, não tem prazo, né? A gente tem a data limite. Então, a gente precisa sempre melhor garantir agora para depois não se arrepender mesmo. E eu começo perguntando isso para vocês, sobre como é que está sendo a frequência, porque eu acho que é muito importante. Eu hoje, preparando aula para vocês, eu fiquei pensando muito, primeiro, a dificuldade que eu estou tendo de fazer aula online. Essa aula, por exemplo, que a gente, que eu gostaria de fazer com vocês, sobre povos indígenas, falar um pouco sobre pessoas com deficiência, ou falar um pouco sobre identidade das masculinidades, né? Essas aulas, a gente, né, durante toda a minha vida, a gente sempre fez ela de forma presencial, né? E fez ela de forma dialógica, ou seja, a gente dialoga com as pessoas, a gente conversa, né? Não é nada de Thales impondo, né, nenhuma questão, é a gente conversando mesmo. Só que eu estou tendo dificuldade, porque eu sei que vocês também têm dificuldade de acesso à internet aí, né? Muitas vezes o microfone ou a câmera, e isso dificulta o processo de aprendizagem. Eu fico muito preocupado como que vocês estão aprendendo, sabe, sociologia? Porque, para mim, o mais importante é que eu sei que vocês têm um compromisso com vocês mesmos de passar na prova do Enem. E é um compromisso nosso também, né? Porque a gente está aqui, os professores e professoras, dispostos a ajudar vocês nisso. Mas eu queria chamar a atenção para isso, assim, que a gente precisa muito que vocês tenham um controle de como que está sendo o processo de aprendizagem de vocês. E se vocês estão tendo dificuldades, se vocês não estão conseguindo, inclusive nem se vocês não estão sabendo avaliar se vocês estão aprendendo ou não, eu preciso que vocês conversem com os professores e professoras. Ou conversem entre vocês, né? Que vocês conversem com algum colega que tem mais facilidade, porque é um desafio para todo mundo, é uma coisa muito nova para todo mundo aqui. E, infelizmente, vocês vão acompanhando, a gente vai perdendo pessoas durante o caminho, né? Muita gente vai desistindo. E a gente não quer que isso aconteça. Porque, assim, eu tenho certeza mais absoluta que vocês têm total condições de passar nessa prova. Né? Que seja agora, que seja um projeto mais para o futuro, mas vocês têm total condições e precisa treinar para isso. E precisa se capacitar para isso, né? No sentido de treino mesmo. Então, a gente, ano passado, né, a gente tem várias pessoas que não necessariamente passaram de primeira, mas estão passando agora, várias pessoas que estão conseguindo bolsa na PUC, bolsa em outros lugares, e que estão conseguindo acessar a universidade. Então, assim, é só para vocês acreditarem, no sentido de que acreditar nessa forma virtual, né? Que eu também falo isso para vocês, mas eu falo isso para me convencer também, tá? Porque eu sei das dificuldades, sei dos desafios. Mas é isso, não deixar a peteca cair e a gente dar mão para o outro, assim. Eu vou começar a regular mais a presença, para a gente poder, se a gente estiver sentindo falta de alguém, a gente chamar essa pessoa, segurar na mão dela para trazer ela de volta para a gente, tá? Pessoal, o Basílio sumiu. Basílio sumiu. Carol, você pode mandar mensagem para ele. Não, mas eu já procurei ele, nem o WhatsApp dele está desde o dia 27 do mês passado, sem mexer. Pai, e quem tem contato dele? Eu vou ver se a gente acha no Facebook. Eu vou anotar aqui, que eu vou ver se eu procuro ele depois no Facebook ou no Instagram. Mas bom você ter colocado isso. Então é isso, gente. Hoje, então, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que é importante. Eu queria passar uns vídeos para vocês sobre povos indígenas, mas eu vou passar no grupo do WhatsApp, porque eu acho que se eu passar aqui, eu tenho a sensação de que vocês vão acabar não assistindo. Se vocês puderem ver depois em casa, no momento com vocês, aí é mais fácil vocês assistirem. Tá certo? E hoje nós vamos fazer também 3 ou 4 questões sobre o que a gente discutiu na aula passada, que é a identidade, tá? Então a aula de hoje vai ser muito importante, que é esse treino. E eu vou focar um pouco mais nesse treino, porque eu estou sentindo que talvez seja mais importante a gente aprofundar nos conteúdos a partir das questões. Beleza? Então, para começar, tem uma questão, quando a gente fala sobre identidades, né, a gente está falando sobre como que a gente constrói quem somos nós a partir das nossas vivências, né? Então, quando eu falo de vivência, né, tem a ver com o que você vive no seu dia a dia, como que você se constrói no seu dia a dia, como que você, Gabriel, constrói Gabriel no dia a dia, o Renato, como é que você é do dia a dia, Renato? E aí, o Lucas não estava, o João não estava, mas a gente conversou muito no início das nossas aulas sobre uma coisa que é muito importante na sociologia, que é o processo de socialização.
Júlia, você lembra o que era processo de socialização? Lembro. Conta aí pra gente. É o processo que a gente passa a nossa vida inteira em diferentes ambientes, como a gente se socializa, como a gente aprende primeiro dentro de casa, depois nos ambientes secundários, tipo na escola, como que a gente se organiza nos grupos sociais que a gente vai formando na vida. Excelente. Isso. Você falou algumas palavrinhas chaves aí que a gente consegue pegar, entender o processo de socialização, né? É um processo em qual a gente aprende a viver em sociedade, né? E aí você falou outras coisas importantes, como os grupos primários e os secundários, que nada mais é os primeiros grupos que te ensinam alguma coisa. Então é a família, é a escola, não, desculpa, é a família, são os amigos e as amigas, né? E os secundários, os segundos grupos, né? Esses grupos que vão te ensinando durante a vida, não necessariamente nos primeiros anos de vida, que aí vem a escola, vem o trabalho, né? O mercado de trabalho como um todo, vem as mídias sociais, né? Os meios de comunicação. Então, o processo de socialização é exatamente essa forma como a gente aprende a viver em sociedade. As identidades, né? Isso se dá por meio de uma cultura no qual a gente vive ela. Então, a gente aprende a viver em sociedade na cultura brasileira, né? Para a gente aprender sobre a cultura japonesa, eu preciso, de alguma forma, estar lá naquele espaço para poder aprender, ou eu vou estudar aqui sobre essa cultura. Mas o processo de socialização, ele é um mergulho, né? É um mergulho em que a gente aprende por imersão mesmo. O que significa imersão? É no dia a dia, são nas vivências. Então, isso, vocês vão ver que toda aula eu vou perguntar o que é processo de socialização. E toda aula a gente vai discutir sobre isso, né? Quando eu estou falando de identidade, a gente está falando dessa questão, o que é idem, né? E o que é esse sufixo idade, né? Identidade, essa questão de idade, ela é uma ligação comigo mesmo. Idem, sou eu mesmo, né? Então, quando eu falo de identidade, eu estou falando desse processo de socialização em que eu me reconheço a minha diferença, em que eu tenho essa conexão comigo mesmo. E aí, tem muito um processo ativo nisso também. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue escolher, a gente consegue, de alguma forma, determinar os caminhos como eu quero ser, né? E aí, as nossas vivências vão ser muito importantes para tudo isso. Por quê? Se eu nunca tive nenhuma vivência em relação, por exemplo, à universidade, se eu não tenho uma esfera dentro da minha casa, se eu não tenho uma esfera dentro da minha família, ou, né, no meu dia a dia mesmo, eu não tenho contato com pessoas que estão ou estiveram na universidade, dificilmente eu vou trazer isso para o meu mundo. Dificilmente eu vou tornar isso uma vivência para mim. Então, a gente precisa pensar com muito cuidado e com muito carinho essa questão de identidade e de entender que a identidade, ela é um construto, ela é uma construção, né? Ela faz parte do processo de socialização, mas ela é uma ligação, uma conexão comigo mesmo. E aí, a gente vai identificar que existem várias identidades, né? A gente tem uma metáfora muito interessante, que é a do caleidoscópio, né? O que é o caleidoscópio? Vocês conhecem o caleidoscópio? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, que é muito interessante. O caleidoscópio, né, é aquele, tipo uma lunetazinha que você olha e que vai formando várias imagens coloridas. Você vai rodando ela e sempre aparece uma nova imagem, né? E essas imagens coloridas, ela é construída a partir de uma grande diversidade de cores, né? Então, se a gente for pensar e olhar para a sociedade por meio desse caleidoscópio, a gente vai ver que cada um de nós é uma grande diversidade de pessoas e de vivências, né? E aí a gente pode falar, né, igual a gente falou da aula passada, de identidades de gênero, de identidades de sexualidades, identidades de povos indígenas, identidade de pessoas negras, identidade de pessoas indígenas, de pessoas asiáticas, identidade de pessoas do campo, tem uma diversidade muito grande, né? E ao mesmo tempo em que a gente tem diversidades comuns a todos nós, né? Por exemplo, a identidade brasileira, que na aula retrasada a gente discutiu um pouco sobre isso, tá certo?
A gente tem também uma questão que é muito importante, que eu, Thales, eu tenho as vivências que uma mulher vai ter no dia a dia. Eu, Thales, sei como é ser mulher na nossa sociedade. Eu, Thales, posso falar sobre as vivências dessas mulheres? Eu, Thales, eu sei como é ser uma pessoa negra na sociedade? Eu, Thales, posso falar como é ser uma pessoa negra na sociedade? Ah, professor, mas espera aí, você pode ler o livro e, por exemplo, escutar, ler um texto do Natan, em que o Natan, uma pessoa negra, vai relatar sobre a experiência da pessoa negra, né? Eu vou ter contato com os relatos do Natan, mas eu não posso falar que eu vivi as situações que o Natan vivenciou. Então, quando a gente está falando de identidades, a gente tem uma preocupação em pensar no lugar de fala. E quando eu estou falando de lugar de fala, eu estou falando de um espaço, né, que você vai pensar assim, não, mas isso aí tem a ver com geografia, tá? Você está falando de lugar, né? E tem muito a ver com isso mesmo, né? É o lugar ali, daquele corpo, né? Aquele espaço geográfico mesmo. O corpo da Carol, o corpo do Lucas, o corpo do Natan, o corpo do Renato, o corpo da Jéssica, o corpo da Meire, né? São corpos que ocupam um espaço e trazem vivências a partir das características que essas pessoas estão apresentando para a sociedade e também de como a sociedade constrói essa relação com essas identidades, tá certo? Então, a gente tem uma questão muito que a gente, né, discute muito nos movimentos sociais, que é esse lugar de fala, né? Será que eu, Thales, posso falar para uma pessoa, por algumas vivências de uma pessoa indígena, né? Ou o meu lugar de fala é de uma vivência de um homem branco, cisgênero, né, homossexual, e o que eu posso fazer é escutar e aprender com esses relatos, com esses lugares de fala. Mais para frente, a gente vai fazer uma dinâmica, quando a gente for falar um pouco de meritocracia, e que eu acho que vocês vão entender isso melhor. Mas eu estou trazendo isso porque nas nossas próximas 2 rodas de conversa, pode ser que isso apareça, né? Da gente, da palestrante ou do palestrante, falar sobre esse lugar de fala, né? Normalmente, quando a gente vai falar sobre identidade, a gente sempre começa apresentando qual que é o meu lugar de fala. Eu, Thales, né, vocês estão vendo aí, eu sou um homem branco. Então, quando eu vou falar, por exemplo, sobre racismo, eu preciso ter cuidado para não ocupar um lugar de fala que não é meu. Eu preciso tomar cuidado para não ter falas que vão, de alguma forma, tentar trazer uma vivência que não é minha. Mas, ao mesmo tempo, enquanto professor, eu posso trazer ferramentas, eu posso trazer dinâmicas, eu posso trazer pessoas, eu posso estimular vocês a falarem exatamente para a gente construir, né, esse conhecimento a partir dos lugares, dos diferentes lugares de falas que a gente tem aqui na escola, por exemplo, né, aqui na sala de aula. E olha a importância dessa sala de aula ser tão diversa quanto é aqui. Boa noite, professor. E Carlos, tudo bem? Joia. Massa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você entra em concordância com a diferença de protagonismo, né, da luta antirracista, que no caso são das pessoas negras, e também, né, da contribuição de pessoas brancas com a luta antirracista? Você acredita nesse formato ou não? Explica pra gente o que você entende sobre protagonismo. O que é protagonismo? Por exemplo, vai ter um ato no dia 29 agora, né, uma mobilização geral dos movimentos sociais contra o genocídio da juventude negra. Né, e o protagonismo desse ato, ou seja, as pessoas que vão estar à frente, as lideranças, as pessoas que vão falar no ato, devem ser pessoas negras, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que há uma grande necessidade, né, de traçar esse debate dentro da branquitude, né? Até porque o racismo ele é executado através da branquitude. Ou seja, não adianta o debate ser feito apenas e exclusivamente dentro, né, do movimento negro, ou então entre só pessoas negras, sabe? É claro que no Brasil existem pessoas negras racistas e pessoas negras que contribuem com o racismo estrutural porque elas aprenderam que é assim que a sociedade funciona, né? E elas acabam reproduzindo isso, como o próprio presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, o Hélio Lopes também, né, que é um deputado federal da
base do governo Bolsonaro, ou seja, há essa divisão de águas aí em relação a esse debate da pauta antirracista no Brasil. Essa é, pelo menos, a minha opinião. Você trouxe um comentário que eu acho que é muito importante, que, primeiro, que a gente precisa entender que esse lugar de fala, ele não é um lugar de ditadura, né? Não é porque uma pessoa ela é negra, ou porque uma pessoa é homossexual, que tudo aquilo que ela vai trazer se torna uma verdade, né? E eu acho que é muito importante a gente até, inclusive, entender esse lugar de fala, porque as pessoas têm utilizado o lugar de fala muito para isso, né? Thales, você é branco, você não pode falar nada sobre pessoas negras, né? A gente tem que começar a entender que o lugar de fala não necessariamente significa ali que é uma verdade absoluta, né? O que eu falo, por exemplo, lugar de fala, é que eu vou entender qual que é o lugar de fala do Gabriel. Gabriel Brito está falando de experiências, né, que ele vivenciou por ele em si. O Gabriel está falando de experiências, né, outras. Então, o Gabriel está falando sobre a vivência de uma mulher trans num cursinho, por exemplo, né? Eu vou escutar o Gabriel no cuidado de saber que aquelas não são as vivências do Gabriel. O Gabriel não é uma mulher trans no cursinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso deslegitimar a sua fala. Eu posso te ouvir, né, e, de alguma forma, validar ou não o que você está falando. Claro que você se apresentando como uma pessoa negra, você falando das questões de uma pessoa negra, né, possa ser muito mais validado. Mas isso não impede que eu também escute outras pessoas. Eu acho que é importante colocar essa observação, que lugar de fala não significa ditadura de fala, né? Lugar de fala significa a partir das vivências de fala daquela pessoa ali. Aí você me pergunta uma coisa que eu acho que é muito importante, e nós vamos discutir sobre isso quando a gente for falar de movimentos sociais, daqui umas 3, 4 aulas, né? Que tem a ver com o quê? Só contar para vocês uma coisa. O primeiro lugar, quando é que eu tive contato com essa importância do lugar de fala, né? Em 2015, eu morei no Rio de Janeiro e eu trabalhei num cursinho de pessoas trans travestis, né? E era muito interessante, era o primeiro cursinho para pessoas trans que estava surgindo no Brasil inteiro, porque até 2015, o Enem, ele não respeitava o nome social das pessoas trans. O que é o nome social? Vamos só lembrar da última aula, né? As pessoas trans, elas são registradas ao nascer, né, de um gênero, isso, consequentemente, com o nome, que elas não se identificam durante a vida. Então, uma mulher trans, Luciana, por exemplo, ela, quando nasceu, pela presença do pênis, a família dela registrou ela como Aloísio, um nome masculino. Só que Luciana não se identificou com o gênero colocado para ela, o masculino, e aí, consequentemente, não identificou com o nome Aloísio. Então, ela acabou se identificando como mulher e construindo essa identidade para ela, Luciana. Luciana não teve a documentação, né, não trocou o nome dela. Então, a gente fala que o nome de registro é Aloísio e o nome social é Luciana. E aí, só colocar um parênteses aqui, que eu estou trazendo um exemplo, mas normalmente não, as pessoas trans, elas sempre trazem do incômodo que é o nome de registro. Então, a gente nunca pergunta para uma pessoa trans, qual que é o seu nome de registro? Né? A gente evita fazer isso, porque isso é acionar uma violência muito grande. É uma violência que ela já passou por ela e que ela está tentando desconstruir. Então, essas perguntas que o pessoal sempre faz, qual que é o seu nome de verdade? Qual que é o seu nome de registro? Qual que é o nome que está na sua carteira de identidade? A gente evita fazer isso. A gente sempre já pergunta para a pessoa, como é que você gostaria de ser chamada? Né? E se ela não se apresentou ainda como Luciana. Carlos, você levantou a mão? Desculpe minha ignorância por esse lado aí. Eu não sabia disso, tá vendo? A gente, às vezes, não tem todas as informações e nem é passado todo o conhecimento na escola. Não, total, mas é por isso que a gente está conversando isso mesmo, assim. E aí vocês vão ver que a gente dedica... A aula que vem, se eu conseguir trazer a pessoa indígena que vai falar um pouco sobre os povos indígenas, vocês vão ver o tanto que nós vamos aprender. E eu aprendo muito nessas rodas de conversa nossas, exatamente por isso mesmo. São várias coisas que a escola não traz isso para a gente, né? Esses conhecimentos que não são apresentados. Mas é isso que nós estamos nesse processo de aprendizado e é essa coisa da socialização, a gente está sempre aprendendo. Mas então, essa pessoa, quando ela traz para a gente o nome social, né, isso é muito importante. E aí, só tentar linkar aqui o que eu estava falando, desse cursinho, né, que a gente tinha ali um cursinho para as pessoas trans, então, pela primeira vez, o Enem trouxe a possibilidade da pessoa usar o nome social.
E olha como é que isso é importante, porque até então você vai falar assim, uai, mas a pessoa não podia fazer a prova? Podia. Mas quando essa pessoa ia fazer a prova, ela tinha que usar o banheiro que estava na carteira de registro dela, e ela era chamada pelo nome de registro. Isso é uma violência tão grande para essas pessoas que elas não se sentiam à vontade de fazer essa prova. Então, beleza. Aí o governo mudou, alterou isso, as pessoas podiam usar o nome social, e aí a gente fez o cursinho, que as pessoas agora queriam fazer a prova e queriam se capacitar para, né, para poder fazer essa prova. E aí a mídia veio em peso. E aí olha que interessante, a mídia nunca conversava com as pessoas trans. A mídia sempre entrevistava nós professores, né, ou pessoas cis. E quando ia tirar foto, a gente começou a reparar que eles sempre colocavam uma pessoa cis na frente das pessoas trans. É como se apagasse as pessoas trans. Então, era um cursinho com protagonismo, né? Era um cursinho das pessoas trans, que inclusive foi construído pelas pessoas trans, mas toda vez que ia passar no jornal, que ia passar em alguma revista, era alguém cis falando. E a gente sempre falava merda. Porque é isso que o Carlos falou ali. A gente não tem essa vivência, a gente não aprende tudo. É aos poucos que a gente vai aprendendo. Então, quando eu vou falar sobre uma pessoa trans, eu vou falar a partir da minha vivência cis ou aquilo que eu ouvi. Mas aquilo que eu ouvi não é suficiente. Entende? Então, eu acho que a ideia, se a gente perguntar como é que é a vivência de uma pessoa trans na escola, eu aí passando para a pergunta já do Gabriel, como é que é uma vivência de uma pessoa negra na sociedade, né? O ideal é que a gente tenha uma pessoa negra, uma pessoa trans, falando por si só e trazendo toda a sua realidade, porque, infelizmente, a sociedade sempre vai trazer o holofote para o espaço de privilégio ali, né? Sempre vai tender a valorizar, né, aquilo que já é valorizado. Então, o exemplo que eu sempre trago é aquela história de que Princesa Isabel, uma mulher branca, ela libertou os escravos, né? Olha como é que isso é uma estratégia de silenciamento. Isso é uma estratégia de tirar esse lugar de fala né, das pessoas que estavam sendo escravizadas ali naquele momento, de conquistar a sua própria liberdade, de falar um pouco da sua luta, né? Enfim, mas isso não retira, né, a minha posição de estar junto com esse movimento, né, de estar ali junto e lutar junto. Até porque faz parte desse processo eu aprender com essas pessoas e, inclusive, conseguir multiplicar essa informação. Então, o que eu acho muito importante, Gabriel, é que está todo mundo junto nessa luta, sabendo exatamente o seu lugar, né? Mas é preciso, sim, uma mobilização da sociedade como um todo. Porque quando eu, Thales, estou aqui falando para você sobre a questão das pessoas trans, sobre a questão das pessoas negras, ou sobre a questão dos imigrantes venezuelanos, né? Eu não estou falando, direcionando minha fala só para um grupo específico. Agora, todo mundo que é branco pode sair da aula que eu vou falar só de questões sobre pessoas negras. Não. A gente está falando de uma construção social, né? A gente, enquanto sociedade, a gente precisa estar nessas lutas, em todas as lutas, juntos, em conjunto, mas sabendo o lugar de cada pessoa. Não sei se eu te respondi, mas isso é uma questão, essa sua pergunta ela é muito importante, a gente vai responder ela durante o processo todo, né? Sim, foi mais no sentido de... Tchauzinho, gente. Perdão, pessoal. Mas foi no sentido de fazer uma provocação mesmo, porque eu vejo isso muito como dúvida, né? Será que as pessoas brancas devem fazer parte do movimento antirracista? Devem construir esse movimento? É claro que sim, né? Mas existe o protagonismo das pessoas negras. E isso faz parte de um processo de evolução, né, desse movimento antirracista. Porque eu, pelo menos, acredito que a gente pode alcançar um patamar em que todos aqueles e aquelas que nem estão alinhados à emancipação desses movimentos LGBT, esse movimento de negros, de mulheres, podem falar por todos, né? Mas ainda nós não alcançamos esse patamar. E esse processo de protagonismo e de construção conjunta faz parte. Eu acredito muito nisso. Boa. Eu quero comentar uma coisa na sua fala, mas deixa o Natan e o Carlos falar antes. E aí, gente, vamos tentar ser sucinto só para a gente poder agilizar. Natan é meu filho, viu, Thales? Oi? Natan é meu filho. Carlos, você queria falar? Sim, professor. Em cima da sua fala aí, em cima do que o Gabriel está falando, eu tenho a seguinte visão, cada um tem a sua visão, né? Eu acho que a luta social tem que incluir toda a sociedade, independente se é negro ou branco. Por quê? A luta é de todos, não é só de um grupo de raça. Nem é de branco, nem de índio, nem de negro, é de todos. A gente vai viver no mesmo mundo, no mesmo planeta.
Boa. Agora, só chamar a atenção, Carlos, de uma coisa que você falou, é de pensar que a gente tenta forçar uma igualdade, né? A gente tenta. A sua forma como você está pensando, eu também defendo ela e é o ideal. Só que a gente, para chegar nesse ideal, a gente tem que pensar que as pessoas são diferentes e as pessoas são vistas de forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu, Thales, falar uma coisa, eu, enquanto um homem branco, né, trazer uma informação, infelizmente a sociedade acolhe de um jeito. Agora, e acolhe de um jeito porque eu sou branco. Se uma outra pessoa negra falar, vai ser acolhida de uma outra forma. Uma pessoa trans falar, vai ser acolhida de outra forma. E aí, a gente precisa ter um cuidado para a gente não reforçar esse lugar de que aquilo que é legitimado é só da pessoa branca. Só para dar um exemplo, a gente vê nos jornais, né? Assim, isso vocês já estão vendo no Instagram, no Facebook, o pessoal chama a atenção. Quando é uma pessoa branca, Zona Sul, que ela está ali se posicionando, falando, né, de alguma forma, questionando, é sempre uma revolta, uma revolução. Quando é uma pessoa negra, da favela, do sistema prisional, é sempre uma rebelião, né? Essa ideia do rebelde sem causa. Então, a mídia, inclusive, faz muito isso. A gente depois, eu posso fazer um exercício de a gente trazer as manchetes. E não só disso, vamos pensar na questão do tráfico de drogas, né? Um homem branco com um pedaço de maconha no bolso é diferente do homem negro com um pedaço de maconha no bolso, né? A sociedade vê esse homem negro como um traficante. O homem branco é como um jovem portando drogas, né? Tudo isso vai construindo para a gente, né, que discurso essa sociedade está entendendo ali, né, esses processos todos. Mas eu concordo com você que você falou que a gente está todo mundo junto, mas a gente precisa saber que, infelizmente, a sociedade não enxerga a gente como todo mundo junto, né? Natan? Nós não somos todos iguais. Eu ia comentar, né, sobre o lugar de fala que nós estávamos falando. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas brancas, assim, quando vão falar sobre assuntos negros, assim, ela fala, não é meu lugar de fala, um pouco para se ausentar, né, da questão. Então, tipo assim, não é meu lugar de fala, não posso comentar, não posso falar, para não dar a opinião dela, sabe? Para não fazer um pouco da revolução, né? Até com medo de errar, não sei, mas eu vejo muito dessas pessoas, assim, usando o termo lugar de fala de uma maneira errada, sabe? Tipo assim, para se ausentar de qualquer questão que esteja ali para ser debatida. E sobre o que o menino falou, esqueci o nome dele, tipo assim, o nosso sonho é ser tratado como iguais, né? Mas só que a sociedade não nos proporciona isso. Então, enquanto não existe igualdade, equidade, que é melhor assim, né? Então a gente tem que lutar por causas específicas, entendeu? Igual, por exemplo, o racismo, o feminismo negro não é o mesmo que o feminismo branco, por assim dizer, né? Eu gosto muito de trazer a Djamila Ribeiro, que ela fala muito sobre isso, né? Tem até um livro que chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então, que aí aborda vários temas. Então, tipo assim, quando a gente não é tratado como igual, não tem como a gente fazer uma luta igual para todos, porque cada um tem um lugar para alcançar, uma meta para alcançar, né? Então, o objetivo de cada classe, seja ela indígena, os povos indígenas, seja da população LGBT, dos negros, é diferente para alcançar um certo lugar de fala e de poder. Então, a gente precisa ter lutas diferentes para chegar no mesmo local, entendeu? Boa, muito massa sua fala. E você me deu uma ideia que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Sabrina? Oi, Thales. Eu só queria colocar uma experiência minha nessa questão de lugar de fala. A gente, peraí, que eu acabei de engasgar aqui com o negócio, mas enfim. Eu ia até citar uma coisa que o Nathan falou, porque antes, como eu acompanhava muito a questão de movimento social por rede social, que eu acho que foi uma coisa que eu aprendi, mas nem sempre aprendi de forma correta, eu ficava muito em dúvida sobre essa questão de lugar de fala. Porque eu tive um amigo meu que ele falava muito sobre essa questão que o Gabriel falou, sobre o protagonismo negro e tudo mais. E aí eu entendia, né, que para mim na época eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. Eu entendia que talvez não era o meu lugar de fala, que eu não devia. E aí depois eu fui procurar, fui negócio. E eu tinha muita dúvida. E nisso,
eu acabei pesquisando mesmo, fui querendo saber vivências, coisas do tipo. E aí eu lembro que uma coisa que fez eu acho que repensar muita coisa, eu já tinha escutado falar de um livro da Djamila Ribeiro, e aí eu peguei uma vez ele, eu vi só uma síntese dele só, mas aí depois, quando eu entrei no Educafra, eu vi que tinha ele lá, eu acho que foi até a Raíssa que me indicou ele, que fala sobre o feminismo negro, e eu acho que a série até é sobre o lugar de fala. E aí eu vi quanto que, tipo assim, às vezes a gente conhecer vivências diferentes, a gente vê como que são coisas diferentes, que nem o Gabriel estava falando, são pessoas, nós somos muito diferentes. A minha vivência como pessoa branca, que veio da favela, é totalmente diferente, por exemplo, da minha avó, que é uma pessoa indígena, negra, não, ela é indígena, e da minha prima, que é negra, que estava na favela junto comigo. São, tipo assim, 3 pessoas que teve vivências totalmente diferentes dentro do mesmo espaço e que passaram por algumas situações iguais e outras nem tanto. Então, assim, eu acho que, principalmente depois que eu entrei para o Educaf, eu comecei a ver outras coisas, assim, comecei a parar para pensar nessas coisas. E eu acho muito interessante esse negócio, até para eu poder entender um pouco melhor ainda algumas coisas que eu fico em dúvida ainda. E é isso, gente, eu só queria falar isso mesmo. E Bom, a série da Djamila é maravilhosa pra gente entender esse negócio. Eu achei ela muito Sabrina, boa. uma pergunta que eu tenho para você. É possível uma pessoa ser negra e ser indígena? Não, eu confundi. Na Não, mas é verdade, possível. eu acho que eu também não acho que eu fico na dúvida disso. Mas eu tava falando mais da minha prima e da minha avó, que são 2 pessoas diferentes. Tá, mas vamos pensar uma outra pessoa então. Uma pessoa indígena e negra. É possível? Ah, Thales, eu não sei, isso aí eu fico na dúvida, porque eu não sei se a pessoa é indígena e é negra, ou se a pessoa é só indígena. Eu não compreendo ainda esse tipo de coisa. Então vamos compreender, porque isso é importante. Primeira coisa, como é que a gente define a identidade de alguém? Eu não vi na última aula, Thales, eu não sei Não, mas te você falar sabe disso. pra mim como que a gente define. Eu acho que pela vivência dela, Não, vamos lá. ou Vamos ver aqui, gente. Como é que a gente define a identidade de alguém? E tem uma pegadinha nessa pergunta minha, viu? não tem como a gente definir, ou Não não? tem como a gente definir. Como é que a gente define, então, a identidade de alguém? Geralmente a sociedade define por certos padrões, né? A pessoa que vai definir, né? Então, se alguém é indígena, quem sou eu para falar que ela é indígena? É essa pessoa que vai me falar isso. Se uma pessoa se identifica como uma pessoa negra, quem sou eu para virar e falar para ela que ela não é, né? Por isso que é muito importante a gente ter aulas como essa e ter várias rodas de conversa para que a gente consiga entender um pouco sobre identidade. E eu, Thales, né? Se eu falar que eu sou negro, inclusive para o IBGE, se eu falar para o IBGE, marca que eu sou negro, o IBGE tem que marcar. Só que eu preciso entender um pouco o que está por trás de dizer que eu sou negro. Eu preciso entender um pouco sobre essa história, né? Assim como também falar de uma pessoa indígena, assim como falar de uma pessoa gay, né? Um homem hétero, né? Eu que me posiciono se eu sou hétero, se eu sou gay, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso saber que por trás dessa identidade gay, por trás dessa identidade hétero, tem várias questões ali, né? E inclusive eu posso ter práticas sexuais com outros homens, né? Eu posso transar com outros homens e não me classificar como gay, e não me enquadrar nessa identidade gay, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Tem uma corrente muito forte de homens que fazem sexo com outros homens. Inclusive, as campanhas para HIV, elas mudaram um pouco a partir de 2000 e pouco, porque elas elas direcionavam muitas campanhas para as pessoas LGBTs. E aí, os homens que faziam sexo com outros homens e não se identificavam enquanto gays, eles ficavam fora dessa campanha e não se sentiam representados. Então, era como se essa campanha não funcionasse para eles. E aí, a gente teve, então, uma mudança. Se vocês forem reparar, vocês vão ver cartazes hoje falando homens que têm práticas sexuais com outros homens. Então, só para dizer isso para vocês, que essa coisa de identidade, ela não é uma caixinha estruturada. Ela não é uma caixinha, uma estrutura fixa. É fluido, as identidades são fluidas. Eu ia passar para vocês um vídeo que eu desisti de passar, porque o vídeo é grande, né? Que eu achei que vocês iam acabar fazendo outras coisas, mas eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo do WhatsApp, porque são povos indígenas,
São pessoas indígenas, LGBTQIA+, um estuda medicina na UNB, o outro é do Nordeste, vai falar um pouco sobre a vivência dele enquanto um homem nordestino, porque a ideia é exatamente a gente perceber que as identidades elas não são fixas, elas são transitórias. E ao mesmo tempo que eu me identifico hoje como um homem gay, amanhã eu posso me identificar como uma mulher trans heterossexual. Né? Essas questões são fluidas e depende muito da minha vivência e de como que eu quero expor isso para a sociedade. Então, é só para chamar a atenção, é possível ter uma pessoa indígena e negra? Sim, é possível, desde que essa pessoa se identifique enquanto uma pessoa negra e uma pessoa indígena. Por exemplo, a gente pode ter uma pessoa indígena, né, que se relacionou com uma pessoa negra e teve um filho, que aí, né, estou chamando esse filho, sei lá, uma pessoa indígena negra, e que essa pessoa se identifica. Olha, eu tenho um passado ancestral de pessoas negras, tenho um passado de pessoas indígenas, eu vivo a cultura, vivencio a cultura indígena ao mesmo tempo que eu vivencio a cultura negra. E ela se identifica como uma pessoa indígena e negra. Entende? Só para trazer isso para vocês, porque eu acho que é muito importante essa questão da fluidez, né? E aí, rapidinho, Ingrid, eu sei que você está querendo falar, só para puxar uma outra coisa que o Gabriel falou, que eu acho que é muito importante, é que a gente tem que entender as lutas, né, das pessoas, que quando a gente, por exemplo, vê a Carol Conká, né, naquela militância, que às vezes eu posso não concordar com a militância dela, ou eu vejo uma outra pessoa que vira e fala, não, eu não quero saber de branco nas minhas lutas, não. Ok, vamos acolher e vamos entender que aquela pessoa, daquele momento ali, ela consegue fazer assim. Né? As pessoas trans, em 2015, na hora que elas começaram a identificar isso, de que a televisão estava sempre colocando pessoas cis, elas expulsaram praticamente todas as pessoas cis desse movimento. Porque foi como elas conseguiram lidar com aquilo. Nós, pessoas trans, sempre somos silenciadas. Né? E não é, mesmo uma pessoa cis em silêncio, ela consegue me apagar. Né? Mesmo uma pessoa cis, sem falar nada, ela vira capa do jornal. Mesmo eu sendo trans, falando tudo ali para repórter, eles colocam o nome da pessoa cis e não colocam o meu nome de pessoa trans. Entende? Então, assim, cada movimento consegue lutar de uma forma. E aí a ideia é exatamente essa. Vamos aprender com as formas que têm tido mais sucesso e com as quais a gente dá conta. Ingrid. Eu queria... Eu não sei se tá certo, né? Isso, mas... Não tem nada de certo e errado aqui não, gente. Aqui nós estamos para conversar. Eu acho que estou falando um monte de besteira aqui para vocês. A questão do que você falou que a pessoa pode ser ao mesmo tempo indígena e ao mesmo tempo uma pessoa negra. E eu estava lendo o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, né, a formação do povo brasileiro, e eu não sei se dá certo, né, esse ponto de vista, mas para mim, no Brasil, não existe... Bem, existe os brancos de colônias alemãs, mas brancos mesmo aqui, puro mesmo, não. Mas aí é a pergunta que eu tenho para te fazer. O que você está chamando de branco? Entende? Se você traz para mim a referência de branco tem a ver com essa questão genética, essa questão de ser alemão ou de ser europeu, aí eu concordo com você que eu, por exemplo, não sou branco. Entende? Mas assim, quando a gente fala dessa questão... esse comentário é muito bom mesmo, assim, porque realmente o início das nossas conversas sobre movimento social, sobre identidade, devia ser muito isso, alinhando o que você está chamando de branco, o que você está chamando de preto, o que você está chamando de negro, o que você está chamando de indígena, né? Assim, por isso que é tão importante esse autoafirmação, né? Mas, e muito importante, junto com essa autoafirmação, é o quê? É eu entender qual que é o meu argumento por trás disso. Porque, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente fala de cotas, nós vamos falar bem mais para frente sobre cotas sociais e cotas raciais. Como é que você sabe? Se eu marcar lá no Enem que eu sou negro, né? Teoricamente, ninguém pode falar que está errado, porque no Brasil a gente respeita a autoafirmação, certo? Mais ou menos. Porque aí a UFMG vai trazer um edital, vai trazer as características, ele contando o que ela coloca como sendo negro, que tem a ver com as vivências de preconceito, racismo, enfim, outras coisas, né? E aí existe uma banca que vai avaliar isso. Sim. Mas é só porque eu acho importante seu comentário e isso também, a gente começar a alinhar, né? Entender o que a gente está... Mas eu sei que realmente as cotas são para quem sofre o estigma. Porque o estigma, eu não tenho lugar de fala nesse assunto, mas pelo que eu vi das vivências das outras pessoas pretas, negras,
Eu sei que é uma vivência horrorosa, que você sofre, você não, a pessoa sofre muito estigma e preconceito da sociedade. Então é mais pelo estigma mesmo, é isso que eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que é por isso as cotas, é mais pelo estigma mesmo. E também pela desfortuna, como o Darcy Ribeiro fala. Então, você está falando uma coisa aí que eu acho que a gente precisa conversar isso melhor sobre as questões de identidade, porque quando a gente fala, por exemplo, das pessoas negras, aí você está falando das coisas da vivência do sofrimento e tudo, e que isso é um erro da sociologia, inclusive, viu? Isso eu acho que o Lúcio, eu não vou fazer essa aula com vocês, porque o Lúcio vai fazer e o Lúcio faz maravilhosamente bem, assim. Mas a gente teve sociólogos, inclusive, que falaram que no Brasil não existia racismo, falaram que no Brasil todo mundo era igual. E existiram sociólogos que, quando foram falar de pessoas negras, falavam só pelo viés da violência, né? E aí, quando você fala assim, porque eu sei que a vivência de uma pessoa negra, ela é muito ruim, muito sofrida e tal. Só que, ao mesmo tempo, essa vivência, ela também é maravilhosa. Essa vivência também, ela é muito importante. Ela é marcada por muita luta, ela é marcada não só por luta também, ela é marcada por momentos, enfim, infinitos, né? E que a gente precisa entender isso, assim, que a gente não tem uma única forma de contar sobre uma vivência. Não é só uma única forma de falar dessa identidade. Existem várias formas de falar, né? Tem uma palestra muito boa que fala sobre isso. É uma africana contando que ela saiu da África e ela ficou chocada quando ela foi nos Estados Unidos, porque as pessoas viravam e ofereciam pizza para ela, porque achavam que ela não conhecia pizza. As pessoas achavam que ela não conhecia música. As pessoas achavam que ela vivia passando fome na África. Porque, infelizmente, é assim que as pessoas falam pra gente quando vão falar sobre as pessoas na África. Entende? Então, a gente, é isso, assim, essa desconstrução... As pessoas, eu acho que elas, tipo assim, elas resumem muito a gente como sofrimento, né? Mas apagam muito da nossa história de luta, de ancestralidade, sabe? Até de religião mesmo. Então, resume a gente muito como se fosse um povo sofredor, sabe? Que só nasceu para sofrer na vida e vive sofrendo até hoje e apaga a nossa história, né? E isso é uma visão colonizadora também, né? Que ela foi feita para isso, para apagar a nossa história. Boa, é bom seu comentário. E aí, Ingrid, você que está lendo Darcy Ribeiro, aí eu vou te contar. Darcy Ribeiro, ele é um homem negro? Não. Ele é um homem branco. E aí, é isso, assim. Por exemplo, aí é uma dica que eu estou te dando, tá? Assim, uma dica, né? Na verdade, não é uma dica, é uma coisa que eu faço. Se eu estou querendo conhecer um pouco sobre a negritude, eu vou dar preferência a ler uma pessoa negra, né? Se eu vou ler sobre questão trans, eu vou dar preferência a uma escritora trans. Entende? Sim, é tanto que eu comecei a ler Silvio de Almeida, né? Tem Silvio de Almeida, que fala, né, que fala sobre a necropolítica no Brasil. E o Jones Manuel também, que era um negro de Partido Comunista. Boa. Uai, gente, essa sala tá cheia de sociólogo e socióloga, hein? Muito massa. Depois você pode até participar da aula se você quiser, né? Tem um cara, aquele Bembe, que ele é camaronês da África, um país africano, né? E ele trouxe esse conceito de necropolítica. E aí, esse Silvio, o autor que você falou, o Silvio, ele faz essa aplicação do necropolítica no Brasil. A gente pode depois fazer isso, se vocês começarem a dar aula, que é até minha sugestão daqui a pouco. Mas aqui, rapidinho, gente, eu preciso avançar, só porque eu quero pelo menos resolver uma questão com vocês, pra vocês entenderem como é que é isso na prática. Vamos tentar resolver duas questões. Já coloquei essas questões aqui lá no grupo do WhatsApp, mas vamos entender como é que cai isso no Enem, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa primeira questão junto com vocês, que eu quero explicar algumas coisas da questão, e depois a segunda vocês vão fazer sozinhos e sozinhas, tá? Então, olha só. Toda a questão do Enem, né? Vamos lembrar, vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Sim. Quem está pelo celular, eu vou ler tudo, tá? Para vocês poderem entender. Mas aí, pega um papel e uma caneta e já vai aí mais ou menos tentando responder ela. Coloca aí A, B, C, D e E, só para a gente poder facilitar a sua compreensão. Mas olha só, primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês.
toda questão do Enem, ela vai ter um texto base. O que é um texto base? É um texto que vai te orientar a responder a questão. Esse texto base pode ser um texto, né, verbal, pode ser um texto não verbal, pode ser uma imagem só, pode ser um pedaço de uma música, pode ser um símbolo, né? Mas a ideia é que sempre vai ter uma base, que vai ser esse texto base, tá? E sempre com a referência lá, porque todo texto tem que ter a referência de onde que foi tirado, e a gente lê essa referência porque ela é muito importante, né? É o lugar de fala desse texto. É basicamente isso, está contando de onde que esse texto saiu, tá certo? Depois desse, né, do texto base, a gente tem o comando da questão, né? Que é exatamente o direcionamento. O que a questão está me pedindo? E aí depois tem os distratores, que a gente chama de distrator, que na verdade tem uma alternativa que é correta, né? E os outros distratores, que é para distrair a gente, tá? Não é para enganar. Não tem pegadinha em prova do Enem. Beleza? Não fica achando que vai ter pegadinha, porque não tem. Ela vai aproveitar de preconceitos que a gente está carregando junto com a prova, de falta de atenção. É isso que eles vão pegar a nossa distração. Não é pegadinha. Então vamos lá. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico, amplitude de espelhamento e da atenção pública. Aparecer é, então, mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, ou seja, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto, são índices do desejo de espelhamento. Você está falando um monte de coisa importante aqui e eu não entendi nada. O que eu vou fazer? Eu vou ler ele de novo, não sou bobo. Mas antes de ler ele de novo, deixa eu entender o que essa questão está me pedindo aqui, o que eu preciso entender do texto. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza a prática identitária autorreferente, a dinâmica política democratizante, a produção, ou seja, essa questão está querendo entender o que esse textinho aqui ele está criticando alguma coisa, né? E o que é isso? O que ela está enfatizando? Ou seja, o que ela está trazendo ali de mais profundo? Então vamos ler de novo esse texto, procurando essa crítica. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem do indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida do seu incremento técnico, amplitude do espelhamento e da atenção pública. Ou seja, até agora me falou que a exposição, né, essas imagens midiáticas, elas geram dinheiro, elas podem agregar valor econômico. Então, imagem pode gerar dinheiro. Aparecer é tão mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Olha, aqui já está me trazendo uma crítica importante, né? Aparecer é tão mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Não é porque ele é alguma coisa, mas é porque falam dele. Neste âmbito, a lógica circulatória do mercado, e aí quando eu penso mercado, eu já estou pensando em dinheiro ali, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas, com os supostos ganhos distributivos, ou seja, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais, ou seja, qualquer pessoa consegue se mostrar, né? Ao mesmo tempo que traz essa ideia de que todo mundo pode se colocar o rosto ali no Instagram, ele afeta a velha cultura disseminada na esfera pública, né? A participação das redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto, são índices do desejo de espelhamento. Ou seja, nas alternativas, porque a questão ela está construída já, né? Então, em cima desse texto, vamos ver o que as alternativas que melhor falam sobre esse texto. Letra A prática identitária autorreferente. Não, professor, não tenho a menor ideia do que seja isso. Vamos lá, calma. A prática identitária. Então, a gente está falando de identidade. Identidade, nós falamos 2 aulas já e nós vamos falar mais 3 para frente. Autorreferente. O que é auto? Auto é da gente mesmo. Então, é uma prática identitária de sempre falar de nós mesmos, né? Então, o texto aqui está criticando isso? A gente sempre falar de nós mesmos? Não sei. Vamos pensar a letra B. A dinâmica política democratizante.
Ou seja, o que é democratizante? Né? Democratizar, demo é povo, cracia é poder. Toda vez que eu falar de democratização, eu estou falando em trazer o povo para dentro. Democratização da educação é trazer o povo para dentro da educação. Vamos democratizar o Shopping Boulevard, é levar o povo para dentro do Shopping Boulevard. Vamos democratizar a Praça da Estação, é levar o povo para a Praça da Estação. Esse texto está falando de alguma política democratizante, ou seja, de aumentar mais o povo participando disso? Não sei. Letra C, a produção instantânea de notícias. Esse texto está falando aqui sobre a gente produzir notícia instantaneamente? É essa a crítica principal desse texto? Letra D, os processos difusores de informação. Ou seja, a crítica desse texto é falar sobre a difusão de informação? Letra E, os mecanismos de convergência tecnológica. Ou seja, esse texto está querendo falar sobre tecnologia, sobre essa convergência, esse encontro de tecnologias? É essa a crítica que está sendo enfatizada nesse texto base? Vamos lá, o que vocês acham? Dá uma pensada aí, um minutinho para a gente poder trazer a resposta. Qual que é a principal crítica que esse texto está trazendo? Professor, eu não sei se está certo, mas será que é a D? Os processos difusores de informações? Por quê? Onde que você está vendo isso no texto? Pega uma frase aí para mim que tem a ver com isso. Porque se o texto está enfatizando isso, em alguma frase vai ter isso. Pega aí alguma frase que tenha isso. Não sei, eu acho que essa. Pera, essa aqui, nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, a informação limitada é quebrada das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada à esfera pública? Mas olha só, isso está falando sobre difusão de informação? Pelo que eu entendi, o texto... Ô, Gabriel, deixa eu só terminar a fala aqui dela, para a gente poder ver. Porque é esse exercício que nós vamos fazer agora, principalmente no início do ano, e isso vai ficando cada vez mais comum para vocês depois, viu? Cada vez vai ficando mais fácil. Mas olha só, então vamos pegar essa frase que você trouxe. Lembrando, gente, mais uma vez, que o vocabulário que o Enem traz, muitas vezes, não é o vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler e vou identificar e vou extrair o máximo que eu conseguir. Mas se eu não entendi tudo, eu não vou sofrer com aquilo ali, tá? Eu vou tentar responder com aquilo que eu sei. Então, ó, você está achando, então, que nesse âmbito, a loja circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas, com supostos ganhos distributivos, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. Professor, eu acho que eu mudei de opinião. Acho que não é isso, não. Acho que eu concordo com a Júlia. É mesmo. O que está falando aqui, ó, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas, então, essa ideia de que a gente acha que está todo mundo no Instagram, está todo mundo no Facebook, ou seja, é democrático, isso está todo mundo, teoricamente, ganhando igual, né? E isso acaba quebrando essa hierarquia que a gente tem no mercado, né? Na verdade, isso a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que quem está ganhando dinheiro de verdade no Instagram, né, são pessoas, teoricamente, que já eram da elite, né? Tem até uma coisa que depois a gente vai conversar, que é muito legal quando fala de mídia social, é que o Facebook e o Instagram, né, eles estão tendo uma estratégia de começar a estimular que o jovem produza conhecimento. Porque a gente só ali está assistindo, né, ser um mero passivo nessa história, isso não é legal. Né? O ideal é que a gente consiga participar ativamente. Porque eu participando ativamente, a gente consegue produzir conteúdos, né, que está fora dessa elite. E quanto mais democrática for a informação, mais pessoas vão atrás do Facebook e do Instagram. Se o Facebook e o Instagram deixasse só essa elite postar coisas, a galera do povão, ninguém ia estar seguindo. O Facebook e o Instagram, eles são interessantes exatamente porque se eu abrir meu Instagram aqui, eu vou ver várias coisas de pessoas trans, eu vou ver várias coisas de pessoas deficientes, coisas que a gente não está acostumado a ver na mídia da elite, entende? Então, ele está querendo trazer essa reflexão nossa aqui, de que, mesmo assim, eu achando que está democrático, no fundo, não está tão democrático assim. Alguém quer comentar alguma coisa?
Quem quer trazer? Quem Trouxe quer uma outra citar? análise para esse texto, Desculpa, Gabriel, você ia falar, pode falar. em relação, né, ao acúmulo, né, da imagem e do nome de famosos da cena cultural. E isso, inclusive, tem uma ligação direta com, né, essa coisa da democracia das redes sociais. Visibilidade, quantidade de seguidores, entendeu? Impulsionamento e todas essas coisas. Eu vou dar uma postada na B. Por conta, né, da dinâmica que as redes sociais giram em torno dessas pessoas famosas, em torno que Mas estão dentro da qual cena alternativa que você está falando? na B. B de bola? Isso. Mas o que é dinâmica política democratizante? O que você entende disso? Dinâmica política democratizante, para mim, é como que acontece ao decorrer do tempo, independente, por exemplo, do espaço que o conceito de democracia está inserido. No caso do texto, esse conceito de democracia ele está inserido em relação às redes sociais e diretamente a famosos que estão ligados à cena cultural e que as redes sociais, na maioria das vezes, tem um acúmulo, entendeu, de pessoas da Gabriel, cena. mas aqui, só te dar um toque, é mais simples do que isso. Vamos sempre simplificar a questão. Dinâmica política democratizante é aquilo que eu falei com vocês. É a gente democratizar as coisas. É a gente levar o povo para alguma coisa. Vocês acham que o foco do texto é sobre isso? O texto só tem um momento que ele vai falar disso, que é nessa frase aqui, ó, que inclusive é uma crítica sobre isso, né? Aqui, ó. Ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com suposto ganho subjetivo. Só esse momento que ele traz alguma coisa ligada a isso ao povão participar, né? Que ele, inclusive, tá trazendo essa crítica. Vocês estão achando que tá democratizando, mas, na verdade, não está. Então, eu acho que, na verdade, eu não, assim, é igual eu falo com vocês, né? Eu responderia a letra A. Por que eu responderia a letra A? Porque, para mim, quando eu leio esse texto no geral, o que ele mais aparece aqui é criticando sobre essa identidade, né? Sobre essa questão do que é, como é que as pessoas enxergam a gente, como é que a gente constrói essa identidade. Então, eu responderia a letra A, né? Mas, assim, contando que eu posso estar errado também. E aí a gente vai ver agora o gabarito e a gente sabe da resposta. Alguém mais colocaria outra resposta aqui? Eu seria, professor, a letra D também. Então, a letra D, os processos difusores de informação. Eu iria na A, o Gabriel iria na B, já temos 2 pessoas na D. Alguém mais iria em alguma outra? Justamente pela crítica da frase, mas é a única parte que fala disso. Faz muito sentido mesmo. Mas faz sentido o que você está falando também. Eu só acho que quando a gente lê o texto como um todo, o texto ele fala muito dessa questão de identidade, né? Pera rapidinho, que eu posso pegar o gabarito dela, gente? Pode. Sim. Espera aí que no chat tem alguém que comentou alguma coisa diferente. A Júlia falou que a letra E. Só ver aqui a letra E, os mecanismos de convergência tecnológica. Júlia, o texto não fala quase nada sobre tecnologia, né? O texto está falando o tempo todo sobre essa questão de imagem, de identidade, e né, assim, de alguma forma, como que o sujeito é famoso porque é falado, né? Eu acho que a resposta aqui, gente, por isso que eu marco a letra A, tá muito nisso aqui, ó. Que isso aqui, para mim, é uma crítica muito forte, muito marcante nesse texto. Só pegar aqui rapidinho. O gabarito da questão é a letra A, ou seja, a prática identitária autorreferente. E aí, como o gabarito aqui coloca como comentário da questão, o avanço tecnológico facilitou ações e possibilitou o surgimento de redes sociais. A partir daí, os indivíduos tornam-se mais individualistas e há uma maior valorização de si com as selfies. Essa questão não é uma questão fácil, viu? É uma questão extremamente difícil. Ela é classificada aqui como difícil, mas eu acho que ela é extremamente difícil. Por quê? Ela traz, sim, algumas confusões, e aí por isso que eu te chamei a atenção, Gabriel, facilita a questão.
lê o texto e pega aquilo que você entendeu. Quando eu leio esse texto, a maior parte do que eu tenho aqui é falando sobre a questão de identidade. Essa questão, inclusive eu marquei para vocês aqui, ó, aparecer é tão mais do que ser o sujeito é falado, tá? Quanto mais a gente for tendo domínio dos conteúdos de sociologia, mais fácil vai ficar para a gente. Porque vocês vão ver que essa questão aqui, ela não seria uma questão utilizada para falar de democracia, ela não seria uma questão utilizada para falar de notícia. Se fosse falar de notícia, eles iam usar fake news, sabe? Que é muito mais forte, né, do que está falando nesse texto. Processo difusor de informação. O texto não está falando tanto de difusão de informação. O texto está falando sobre o quê? Muito mais uma questão de identidade, de se exibir, de colocar seu rosto ali no Instagram, de colocar seu rosto no Facebook, né? Do que de falar de alguma informação. E convergência tecnológica, o texto não fala muito sobre isso, sobre ferramentas tecnológicas. E por que eu trago para vocês a resolução da questão de uma forma bem aberta, gente? Porque, na verdade, é isso mesmo, viu? Tem questões que nem eu, tá, de sociologia, vou conseguir fazer e saber a resposta direto. Eu vou chutar. Mas eu vou chutar sempre com aquela informação que eu tenho. Então, assim, não vai ser um tiro no escuro, né? Eu vou ter alguma luz ali que vai me mostrar para onde eu tenho que atirar. Mas é isso. Quanto mais a gente for treinando, mais fácil vai ficando. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero fazer várias questões. Tem que fazer várias questões mesmo. Que a gente vai treinando, vocês vão ver que vai facilitar. O texto é bem complexo também. O texto é muito difícil. Mas, gente, lembra que eu falei com vocês no início? Eu vou ser sincero para vocês, eu não entendo esse texto todo também, não. De primeira, eu não consigo entender ele, não. Mas sabe o que eu faço? Eu pego qual que é a ideia principal desse texto. O que ficou de mais marcante para mim? E é isso que eu falei com vocês. Ó. Essa frase aqui me marcou muito. Eu falei, pode ser nela que vai ter a resposta. Entendeu? E, normalmente, é aquilo que a gente entende. Né? As pessoas que estão elaborando as questões, elas não são maldosas. Elas não querem pegar, elas não vão punir as pessoas que não têm esse vocabulário dessa forma. Né? Sabrina, seu microfone não está funcionando. Enquanto isso, vê se você consegue, talvez se você sair e entrar de novo, Sabrina, ele funcione. Vamos fazer mais uma questão, e aí agora eu vou fazer, vocês vão fazer ela sozinhos, tá? O problema é que essa questão ficou quebrada aqui. Espera aí que eu vou abrir ela de uma forma que ela não vai ficar quebrada. O que é autorreferente no chat? Boa. Espera aí que eu vou só terminar de abrir aqui. Mas essa pergunta sua é boa, porque, a princípio, é uma palavra que eu não estou acostumado a ver também. O que eu fiz para poder descobrir ela? Eu quebrei ela. Espera rapidinho, só porque eu estou abrindo o Word aqui, para a gente conseguir ver a questão. Olha só, Sabrina, boa pergunta. Como que eu sei que é autorreferente? Né? Primeira coisa, que eu vou quebrar a palavra. Eu estou falando de uma prática identitária autorreferente. Né? Então, prática identitária, eu já sei que tem a ver com a forma como eu me construo e como as pessoas me enxergam. Né? Que tem tudo a ver com isso, coisa do Instagram. O Instagram, ele é uma ferramenta muito útil para a gente discutir identidade. Né? Como é que as pessoas estão querendo se mostrar ali também. Por quê? Eu, Thales, posso me identificar como um homem gay, mas como é que eu me mostro? Como é que é a minha expressão? Como é que eu coloco para as pessoas, né? Porque se eu quero ser visto como um homem gay, eu preciso de alguma forma externalizar isso, né? Porque vocês estão vendo aqui, o que vocês veem em mim? Vocês conseguem ver um ser indígena? Vocês conseguem ver um ser negro? Vocês conseguem ver um ser LGBT? Vocês conseguem ver uma pessoa trans, né? Eu preciso externalizar isso de alguma forma. E isso pode ser de diversas formas. Pode ser pela minha roupa, pode ser pelo meu cabelo, ou pode ser, inclusive, me posicionando. Virando e falando, eu sou um homem gay, entende? Autorreferente significa uma prática identitária que eu valorizo o meu ser, né? Que eu sou minha própria referência. Então, isso é uma outra coisa também que me chama a atenção nesse texto. Esse texto está falando muito as redes sociais, elas têm muito isso de autorreferência, né? Eu sou muito importante. Postar a minha foto é muito importante, né? Não para todo mundo, claro que não, mas para muitas pessoas é isso. A autorreferência é o que vale, né? Eu que sou o fodão, assim. E que isso, inclusive, isso é bom? Pode ser bom, mas isso também pode ser um movimento muito egoísta,
né? As redes sociais, elas podem ser muito egoístas. Tem Instagram que eu entro, gente, vejo foto das pessoas, só tem foto da pessoa de rosto. Você falou, esse é um Instagram de profissional? A pessoa é modelo, né? Porque é isso, o que ela quer mostrar para o mundo é só ela. E aí eu não estou criticando, porque eu acho que é possível sim a pessoa querer mostrar só ela. Mas a gente tem que concordar que isso é um pouco de autorreferência. Imagina que eu Thales, sou um homem gay. Imagina que minhas aulas todas vão falar sobre homens gays. Olha que autorreferência, olha que egoísmo, né? Enfim, é isso. Seguinte, vamos fazer mais uma questão. Essa questão vocês vão fazer sozinhos. Eu vou dar 4 minutos para vocês fazerem ela. Eu vou colocar ela... ela está quebrada aqui na imagem. Eu vou tentar... Espera aí que eu vou tentar salvar isso aqui. Eu quero colocar ela na imagem para vocês verem, de uma forma que vocês vejam a questão por inteiro, tá? Espera aí, só diminuir aqui o tamanho. Mas lembrando, essas questões estão todas no grupo do WhatsApp. Por favor, depois vocês façam elas, porque é muito importante. Espera aí, que eu vou conseguir agora. Rapidinho. Não saiam daí. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade, muito pequena, assim. Então tá, então eu vou ler para você, pode? Pode. Espera aí rapidinho que eu vou só... Eu tentei aumentar ela aqui, mas... Ó, eu vou deixar assim. Então vamos lá, 4 minutos, hein? Marcando a partir de agora. 9h45, a gente vai trazer a resposta. Questão 3. Ser ou não índio? Não diz respeito à identificação biológica e muito menos jurídica, mas a um autorreconhecimento da identidade étnica, que não é natural, e sim construída nos processos de sociabilidades ligados tanto às culturas indígenas como às estratégias sociais e políticas em contextos urbanos. Esse é um texto da Milena Fernandes, do título que chama Rotas Críticas das Mulheres Sateré-Maué no Enfrentamento à Violência Doméstica, Novos Marcadores de Gêneros no Contexto Indígena. Olha que massa. É um texto que está falando uma discussão sobre gênero dentro da realidade indígena. Considerando o enunciado acima, assinale a opção que corresponde à correta definição da identidade étnica e social dos índios no Brasil. Olha que interessante. A gente nem teve aula ainda sobre povos indígenas, mas vocês vão dar conta de responder. E muito porque a gente já conversou aqui. Letra A. Índios estão em extinção no Brasil, porque sua grande maioria não habita mais as florestas, nem vive isolado da dinâmica da vida moderna. Por essa razão, ao absorver valores da cidade, deixam de ser índios. Letra B. O poder de definir quem é índio ou não é índio é do Estado, ou seja, do governo, e de suas instituições que atuam junto às esferas onde habitavam os índios, cuja identidade é possível afirmar a partir de critérios jurídicos do Estado. Letra C. No Brasil, os critérios definidores da identidade indígena estão vinculados à perspectiva biológica que sobrepõe aos demais fatores identitários, tais como os aspectos políticos e culturais de pertencimento identitário. Ou seja, é o corpo biológico que vai definir se você é índio ou não. Letra D. O texto nos convida a pensar em novos instrumentos capazes de romper simultaneamente com o conhecimento que leva a ver simplesmente a ideia de ser índio associada à população rural e à natureza. Então, olha, essa questão é muito interessante, viu? Tem o texto base, essa não é uma questão do Enem, tá? Mas é uma questão muito boa. Ela tem um texto base, tem um texto que está falando aqui sobre os povos indígenas, mais especificamente sobre essa questão de ser ou não índio. Tem o comando, né? Ou seja, como é que define quem é índio no Brasil? E tem os distratores. Letra A, basicamente, está falando quem define quem é índio no Brasil. Não, isso não é nem preocupa, não preocupa com isso mais não, porque já os índios estão em extinção no Brasil, pelo fato de que eles estão na cidade e quando o índio entra na cidade, ele deixa de ser índio e vira uma outra pessoa, né? É isso mais ou menos que ela está falando. A letra B, quem define quem é índio é o Estado, é o governo que vai definir se você é índio ou não. Então, isso tem a ver com o Estado definir. Letra C, os critérios de definição de indígenas estão relacionados ao corpo biológico.
Quando eu falo de biologia, eu estou falando do corpo biológico mesmo, né? Essa questão, né, a lógica da vida, e não necessariamente a lógica do ser humano, tá? Eu estou falando de uma lógica corpórea. Então é isso, se o corpo é olhinho puxado, é indígena. Se a pessoa não tem olhinho puxado, deixou de ser indígena, porque é o corpo biológico que vai me definir. E a letra E está falando que o texto está convidando a gente a pensar, né, de outras formas de entender quem é índio, né, uma pessoa que é indígena. Ela não necessariamente está associada a esse ser que vai viver na natureza ou na zona rural. Beleza? Vamos lá. Mais um minutinho para vocês poderem responder. Eu acho que é a D. Eu também acho Espera que aí, então deixa o povo... vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal responder. A minha é a C. Vamos lá, então? Então é o seguinte, a gente tem até agora, o pessoal falou aqui a D e a C. Alguém tem outra resposta? Ô, Carlos, por que você acha que é a C? Olha só, vamos ler a C de novo. A Lê está falando que no Brasil, os critérios definidores da identidade indígena estão vinculados à perspectiva biológica, que sobrepõe, ou seja, que é mais importante, aos demais fatores identitários, tais como os aspectos políticos e culturais de pertencimento identitário, né? Quando eu falo de aspecto político, eu estou, inclusive, falando da questão de eu me posicionar como indígena. Então, a letra C está falando que o meu corpo vai falar mais do que eu me posicionando. Entende? Então, a gente vai classificar as pessoas, se elas são indígenas ou não, é pelo corpo dela, e não pelo que ela está falando. Você entendeu isso, Nascer? Foi isso que eu entendi, essa ideia. E como é que a gente sabe se uma pessoa é indígena? Se é o corpo biológico, como é que você define para mim como é que é uma pessoa indígena? Através das características físicas dela e a cultura e identidade que ela tem dentro da tribo indígena. Mas eu acho que aí é já não ela é falando resposta. que é indígena. Ela se autoafirmando como indígena. Porque olha só, Carlos, até na sua fala, você já não concorda muito com o que você marcou. Porque você falou que você concorda com, tem as características físicas e com as características, né, se ela se reconhece, tudo e tal. Isso, dentro da cultura. Exatamente. Só que a cultura está marcada no corpo. Eu olho para você, eu consigo ver se você é uma pessoa evangélica, católica, candomblessista, umbandista, ou eu consigo ver se você é indígena, eu consigo ver se você é brasileiro, ou se você sei lá, do Haiti, ou se você é camaronês. Tá no seu corpo isso, quem você é? Não. Então você concorda que a letra C não pode ser. Quando eu estou falando que é o seu corpo biológico, é porque se você abrir a boca, eu olho para você, eu já quero te rotular. Entendeu? Eu olho para você e vou falar assim, porque ele é um homem negro, ele é de Ruanda, na África. Mentira, errei. Você não é de Ruanda, você é brasileiro, não é? Sim. E aí, vamos pensar então em outra identidade. Eu olho para você, você é um bandista. Eu olho para você, não, você é indígena. Só que você é um indígena, que sua mãe é índia e seu pai não. Seu pai é africano. Entende? Não tem como eu julgar. Eu preciso que você me fale. Carlos, você tem algum aspecto indígena na sua vida? Você se identifica enquanto uma pessoa indígena? Não. Identifico como um negro africano. Pronto. Entendeu? Então pronto, agora eu já sei qual que é a sua identidade, como é que você se posiciona. Então a resposta é realmente a letra D. Porque olha só, o texto está convidando a gente a pensar em novos instrumentos capazes de romper, né, com o conhecimento que leva simplesmente à ideia de o índio estar associado a viver na natureza, né, no meio rural. E aí isso aqui não é uma pegadinha, mas realmente tem muitas pessoas
que porque não tiveram essas discussões que a gente está tendo aqui, por exemplo, que acham isso. Índio mora no mato. Se tem um indígena que mora na cidade, ele deixa de ser indígena, né? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Você conseguiu Não. responder ela, Mari? Consegui. Boa. Agora, olha só, ô Carlos, só te chamar a atenção, porque a gente poderia ter voltado no texto. A primeira frase do texto é: ser ou não índio não diz respeito à identificação biológica, e muito menos jurídica. Pronto, respondeu a letra C, cortou a letra C, e cortou outra também, quer ver? Tem uma que fala sobre jurídico aí, que é a letra B. Então, a e C já cortaram. Então, a gente poderia ficar na dúvida entre a letra A e a letra D. A letra A está falando ali, ó, índios estão em extinção no Brasil. Olha que ridículo essa... Quem está em extinção é animal. E primeiro que índio não é animal, né? Isso é uma coisa muito legal, que quem for fazer... estudar na área de humanidade, vocês vão fazer uma análise do discurso. A gente conseguir entender como é que a pessoa entende sobre nós a partir das palavras que ela associa a gente. Então, olha só, quando falava que índio está em extinção, né, isso é coisa de pessoas que veem os índios como animais, porque é animal que fica em extinção, né? Então a letra A já está errada, porque sua grande maioria não habita mais as florestas, nem vive isolada da dinâmica da vida moderna. Por essa razão, ao absorver valores da cidade, deixam de ser índios. Isso está errado, não é só porque você vive em cidade que você deixa de ser índio. Pessoal, é isso por hoje. Tem mais uma questão, que é a questão, a segunda questão, né? Que coloquei para vocês lá no grupo do WhatsApp. A gente está num processo mesmo. A ideia é isso, no início vai ser muito difícil, mas vai ficando cada vez mais fácil, viu? Então, assim, se tiver difícil, pensa que você está aprendendo, pensa que está um processo de aprendizagem. Se tiver muito fácil, pode desconfiar, porque aí vocês já podem fazer a prova da direto. Alguma dúvida? Thales, não Oi. sei se o microfone agora voltou. Voltou. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Diga. Eu estava conversando com o pessoal que tem lá na Serra. Na verdade, eu só troquei uma ideia, assim, mais ou menos. Sobre essa questão mesmo de identidade. Eu acho que você já até mencionou isso uma vez. Na verdade, é um povo venezuelano, o pessoal venezuelano que veio para cá. E eles estavam falando exatamente sobre essa identidade. Que para eles lá, eles eram um povo, uma coisa. E chegou aqui, tem essa coisa de branco, pardo, indígena, preto. E aí, quando tem essas coisas, como que tem uma norma algum padrão para essas coisas? Tipo assim, eles se identificam como venezuelanos, mas existe algum padrão que a sociedade impõe para eles? Tipo assim, de preto, essas coisas assim? Isso é só uma curiosidade mesmo ou não? Só assim, só para a gente lembrar mais uma vez de que as identidades, elas não são caixinhas prontas, né? Sim. Elas são fluidas. Então, assim, a gente, quando você vai virar para mim de um venezuelano, eu, pelo meu preconceito, eu já vou imaginar uma pessoa com um rosto mais indígena, né? Porque as pessoas da Venezuela, não sei, por preconceito meu, porque toda vez que eu vejo na televisão, eu sempre vejo uma pessoa, não vejo uma pessoa negra, eu vejo uma pessoa parda, também não vejo uma pessoa branca, eu vejo uma pessoa mais indígena mesmo. Então, assim, mas por preconceito meu, né? Mas é isso, sim. Mas eu sei que na Venezuela, o presidente de lá, por exemplo, ele é uma pessoa branca, assim, eu tô classificando ele, eu não sei se ele se considera branco, mas enfim, ele é um cara branco, né? Então, eu não sei, assim, respondi, mas é isso, assim, os nossos preconceitos falam muito sobre isso que o Carlos comentou, né? Da gente começar a julgar as pessoas pelo corpo biológico delas. Então, assim... Não, sim. É porque eu estava conversando com eles e eles estavam realmente falando sobre isso. Eles falaram assim, eles ficaram meio perdidos, né? Falando assim que não sabia com quem se identificar, que para eles são venezuelanos. E aí você até falou sobre essa questão de quem tem que se identificar com o que é nós. E aí você falou da questão de indígena e negro, eu também lembrei da minha avó de novo, porque em alguns momentos ela fala que ela é indígena e outros ela fala que é negra. Exatamente por dois tipos de vivências que ela teve, tanto como indígena quanto como pessoa negra
lá na Serra. Então, assim, ela teve mais a questão de indígena mais no, na roça, quando ela morou lá, e agora aqui no urbano foi mais questão negra. Aí eu tava até falando, pensando sobre isso também, que ela tava, a gente, nesses eventos que eu conversei com esses moços, eu parei para conversar com ela. Lógico que ela fala do jeito dela, ela não tem, a gente não tem, assim, um total conhecimento sobre isso, mas a gente parou para pensar, que eu falei com ela, eu tava falando com ela sobre essa questão de, ela tava falando, na verdade, sobre orientação sexual, e a gente acabou chegando nessa conversa, assim. Aí é só para perguntar mesmo, porque eu fiquei curiosa para Boa, saber. você comentou um troço que é muito importante. Eu vou falar rapidinho, mas antes, eu só falar uma coisa. Vamos fazer um exercício aqui, que já é o aquecimento para o sarau, que a gente deve fazer o sarau online, né? Acho que vocês já fizeram um com o Lúcio, não fizeram ou não? Então, ótimo. Vamos fazer o seguinte, aula que vem, todo mundo aqui, vocês vão trazer para mim uma música que representa alguma coisa sobre você. Vocês vão trazer uma música que fala um pouco sobre você. Entende? Então aí você pode... Aí olha só que interessante, que aí já vou falar um pouco dessa coisa da Sabrina. Nossa, professor, mas eu sou muita coisa. Sim, você é muita coisa. Vamos pensar o que você quer apresentar pra gente. Então você vai trazer uma música que vai falar sobre você. E olha que interessante, essa música vai ser exposta, todo mundo vai ouvir. Então é aquilo que você quer apresentar de você pra gente também, né? E não precisa de você explicar. O ideal seja que você explique, porque nem sempre a gente consegue interpretar da mesma forma que você interpreta. A sua vivência escutando uma música é diferente da minha vivência. Quando eu escuto aquela música do MC, da Pablo Vittar, como é que chama? Amarelo, eu presto atenção numa coisa só ali, né? Cada pessoa que vai prestar atenção numa coisa. Então vamos fazer isso. Aula que vem, nós vamos fazer uma roda em que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre masculinidade no segundo momento, mas no primeiro momento a gente vai fazer o momento de se apresentar. Cada pessoa vai trazer uma música que fala de si, beleza? E aí, tenta construir uma explicação. Você não precisa apresentar a explicação. Se você quiser, o ideal é que seja assim. Beleza? Todo mundo entendeu? Só trazer uma música que fala sobre você. Ok? Ok. Não é que é uma música que fala de nós? Que fala sobre a sua identidade. Beleza. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Você vai trazer uma música que fala sobre a sua identidade e você vai trazer uma música que fala sobre a identidade do grupo. Você vai trazer uma música que fala sobre todo mundo aqui. Alguma música que você acha que representa todo mundo. Beleza? Só para a gente poder fazer esse exercício também de sair um pouco do nosso umbigo, né? De pensar que a gente também é um coletivo. Então, todo mundo vai trazer uma música sua, de alguma identidade sua, de alguma questão sua, e vai trazer do grupo, do coletivo. Ok. E aí, só para puxar essa coisa que a Sabrina falou, que isso também, Sabrina, isso depende da cultura que a gente está. Como assim? Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sou branco. O povo vai olhar para mim, se eu falar que eu sou branco, eles vão rir na minha cara. Eu sou latino lá, né? Porque eu tenho traços de uma pessoa latina. Então, mas aqui no Brasil, se eu falar que eu sou latino, vocês vão rir de mim. Porque a gente tem a ideia de que latino é o venezuelano, é o povo de fora, né? Então, isso depende do contexto. Assim como, se você for em uma escola particular, e se a gente for falar sobre negritude, um monte de gente vai levantar a mão e falar assim, eu sou preto também, professor. Eu tenho uma avó que me fala que a bisavó dela era negra, né? Então, assim, isso depende muito da cultura. Então, o venezuelano, ele lá é alguma coisa, chegar aqui ele vai ser outra mesmo, né? Assim, o espaço é diferente. Tanto é que o Lúcio, só completar aqui, Natan, conversa com o Lúcio para vocês verem. Pergunta assim, Lúcio, onde é que você... O Lúcio é professor de vocês de história, né? Onde é que você se sente mais negro? No Brasil ou em Portugal? Né? Que ele vai contar para vocês a vivência dele. Eu não sei, eu tô... Né? Deixa ele responder. Mas não sei se ele consegue lá ver tantas pessoas negras quanto ele vê aqui no Brasil. Não sei, eu tô falando sem saber, viu? Sem essa vivência. Saindo do meu lugar de fala. Vai, Natan. Igual eu estava prestando atenção no que você estava falando da Sabrina também, e tem justamente a ver com o Lúcio, sabe? Na aula de história dele, teve uma aula que ele falou que, tipo assim, que quem definiu os negros foi, não sei se foi o Lúcio, foi na aula de
na aula de sexta-feira, que eu esqueci qual é. Que fala que, tipo assim, quem definiu o negro foi o branco, né? Então, tipo assim, as pessoas que definem muito a gente, porque, tipo assim, a gente tava lá tranquilo e eles pegaram e definiram a gente como alguma coisa que a gente não sabia, né? A gente só era uma pessoa em si. Aí eles pegaram e nomearam a gente, né? Então, tipo assim, essa questão da nomeação é muito de fora, né? O rótulo, né? É o padrão sempre que vai definir o rótulo do diferente. Assim como, por exemplo, quando a gente fala de gênero, dificilmente vocês vão pensar em homem. Eu falei a palavra gênero, vocês vão lembrar sempre da mulher. Né? Por quê? Infelizmente é isso. A gente coloca a mulher como sendo gênero. Né? A gente não coloca o homem como sendo gênero. Mas a gente tem que discutir também sobre a masculinidade. A gente tem que discutir sobre o gênero masculino também. Assim como a gente tem que discutir sobre a branquitude. Né? Porque é isso. Quando a gente fala do diferente, o negro. Igual heterossexual. Vocês dificilmente já viram as pessoas ficarem falando de sexualidade, falar assim de heterossexual. Não, as pessoas sempre associam a sexualidade só com aquilo que não é heterossexual. Né? Mas isso tem a ver com o quê? Com esse etnocentrismo mesmo. Né? E assim, só chamar atenção para uma coisa, que né, assim, foi essa branquitude que rotulou essa questão da pessoa negra, da pessoa preta. Mas só tirar o contexto, porque assim, tem um movimento negro que também está construindo toda essa identidade. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que a identidade, ela não é só o outro que rotula, ela também é construída por essas pessoas. Claro que, se a gente for falar de uma pessoa negra há 30 anos atrás, não é a mesma coisa de falar da pessoa negra hoje, porque há 30 anos atrás, de fato, foi um homem branco que rotulou, né? Florestan Fernandes, que chamou atenção, ele falou assim, olha, tem uma galera aqui que está com salário mais baixo. Na hora que ele foi ver, ele falou assim, essa galera toda com salário mais baixo, ela tem uma característica comum, são pessoas pretas. E ele falou, e pessoas pardas também têm um salário semelhante, tão baixo quanto as pessoas pretas. Então, pessoas pretas e pardas, nós vamos colocar como pessoas negras. Foi uma pessoa branca que fez isso. Só que nesse processo, tem toda uma construção aí de identidade dessas pessoas, né, que, vamos chamar de pessoas negras, que, eu não sei como é que eu falo isso, mas assim, que elas construíram uma identidade em função disso. Entende o que eu quero dizer? Que, assim como as mulheres também, construíram uma identidade de questão do gênero. E elas lutam hoje exatamente por isso. Na hora que vocês forem falar de gênero, para de ficar falando só de mulher, para de ficar falando só de machismo. Fala do homem também. Coloca o homem na roda. Por quê? Porque a gente começar a entender que está tudo distribuído. Entende? Que a responsabilização sobre o racismo é do homem branco. Que a responsabilização sobre o machismo é do homem. Entende? Que não enfim, é só para trazer luz para outras coisas. Beleza, gente? A aula hoje foi muito rica, viu? Muita coisa. Espero que vocês tenham anotado tudo isso aí, porque a gente falou hoje de muita coisa importante e que, assim, questão fechada, com certeza vai ter uma questão falando sobre isso que a gente falou hoje. Mas é quase certeza absoluta que a redação vai trazer coisas que a gente conversou aqui hoje. Então, só para chamar a atenção de vocês, que tudo que nós estamos falando aqui é importante. As aulas lá de outubro, novembro, vocês podem dormir um pouco, porque a gente vai ficando sem assunto e nós vamos trazendo tema que é aleatório. Mas enquanto a gente está no início do ano, a gente vai trazendo o que é mais importante. Beleza? Beleza, professor. Beleza, Thales. Ótima aula. Fechou, tchau pra vocês. Obrigada, gente. Beijão. Não esquece da música semana que vem, viu? As duas. Beleza. Pode deixar. Continue se cuidando. Um beijo, gente. Beleza. Tchau, boa semana. Vocês também.